Boa noite, telespectadores. Está no ar TV Com Debate. Na edição de hoje nós vamos falar sobre a nossa cidade, vamos falar especificamente sobre política. Hoje a gente recebe aqui o candidato a prefeito pelo PRTB, à Prefeitura de Santos, Hélio Alite, e o vice-candidato à Prefeitura, Eduardo Dardac, a chapa do PRTB. Boa noite, senhores. Boa noite, Guto. Boa noite, Guto. Nesse momento, pré-candidatos. Pré-candidatos. Bom que se... à Prefeitura de Santos. Vamos começar com o prefeito. Por que ser, ainda hoje, pré-candidato? E primeiro, antes de você responder, parabéns a vocês dois. A nossa cidade precisa realmente de sangue novo, de pessoas com ideias novas, com cabeças diferentes dos que estão aí. Então, parabéns pela coragem de darem a cara a tapa no bom sentido, mostrarem os projetos, as ideias para a nossa cidade melhorar. Passada essa introdução e os parabéns, por que você quer ser pré-candidato ainda? Tenho certeza que vai ser candidato a prefeito de Santos, Hélio. É fruto de um amadurecimento de uma ideia, de um sonho, né, que vem justamente do cidadão comum, do professor universitário. Eu completo agora, em setembro, 30 anos como professor. São 38 anos na carreira profissional, uma boa parte deles simultaneamente com a docência, mas também na área portuária. Eu estive no Ministério dos Transportes, eu trabalhei como executivo numa empresa de comércio internacional. Você sabe a paixão que eu tenho por portos e pelo comércio internacional. E aquela sensibilidade, aquela angústia que você tem de você perceber que as coisas estão erradas, perceber que o modelo político, o modelo de governança no Brasil está falindo em tudo. Ele consegue falir na Câmara dos Vereadores na maioria das cidades. Os estados não estão bem geridos, nós temos problemas em todas as esferas do poder. Entregamos basicamente tudo no judiciário. A gente depende hoje de um juiz no Paraná, não é? E da Suprema Corte. E como cidadão, muito bom pagador de impostos, tudo que eu tenho na minha vida hoje foi da docência, foi do magistério. A gente foi um grito de liberdade, a gente deu um grito de liberdade no sentido de que, poxa, eu sei fazer melhor. Eu sei que esse modelo político faliu, eu sei que esse modelo de governança está completamente errado. Você sabe o quanto que eu frequento as cidades portuárias do mundo? Santos está para o Brasil, como Roterdã está para a Holanda, como Antuérpia está para a Bélgica, como Barcelona está para a Espanha. A gente visita uma cidade portuária mundial que também tem margem esquerda e tem margem direita, que o navio sai daqui e chega lá, mas você chega em Roterdã, você chega em Barcelona e vê que a qualidade de vida, a relação porto-cidade é diferente, os benefícios do turismo e do porto chegam e verdadeiramente trazem prosperidade para os seus cidadãos, e aqui é completamente diferente. É o contrário daqui, né? É o contrário daqui. Está aí instalado o porto, está aí o polo industrial, está aí o complexo turístico, e a gente fica patinando, a gente não vê a prosperidade, muito pelo contrário, o porto bate recordes, e a gente vê, por outro lado, que ele está demitindo. A gente vê projetos que já completam décadas no papel, que não viram realidade. Nós levamos 30 anos para ter uma perimetral do porto. Quantas vezes eu vim aqui nesse programa dizer que a história do túnel Santos-Guarujá começou em 1927, numa publicação do jornal A Tribuna, o Deta me falou hoje, parece coisa do personagem Pantaleão, do Chico Anísio. Você já postou Eu já postei essa história. No Facebook, com a capa do jornal. A capa do jornal A Tribuna de janeiro de 1927, ao lado da reportagem que nós teríamos um túnel. Olha só, pessoal, em 1927, um túnel Santos-Guarujá. Você não ouviu errado, é 1927. E não era ponte, não, era túnel. Do lado da reportagem, eu sei que eu repito isso várias vezes, mas do lado da reportagem tem uma matéria sobre Lampião e Maria Bonita causando no Nordeste. No sertão nordestino. Lampião e Maria Bonita morreram 8 anos depois e nós estamos aí há quase 100 anos, que não se resolve a questão, que eu digo que é a travessia mais longa do planeta. São os 400 metros mais distantes do mundo, porque a gente leva 2 horas, às vezes, para atravessar para o Guarujá e outras 2 para vir do Guarujá para cá, que absolutamente não se justificam. Porque hoje, e isso que eu vou falar para vocês, não é para a gente se vangloriar, para a gente festejar, muito pelo contrário, é para se envergonhar. É a maior travessia de automóveis do planeta. São quase 14 milhões de veículos
Eu não estou somando aí bicicletas e nem motocicletas. São 14 milhões de veículos por ano. Pessoas que sofrem, pessoas que têm que enfrentar toda uma série de incertezas, não podem marcar compromissos. Um verdadeiro muro que nós temos de mobilidade entre Santos e Guarujá. Não é? E pensar que esses 14 milhões de pessoas que durante o ano atravessam de um lado para o outro, são infinitamente maior do que daquele público que vai para aquele estádio, que ganhou, que custou exatamente o dobro do preço da obra. Vai levar, eu peguei 5 maiores estádios investidos, que custaram 10 vezes mais do que se gastaria para fazer um túnel. Eles vão precisar de 10 anos para ter o público que a gente tem no sistema de balsas. Então eu pergunto para o gestor público quais são as prioridades. O que me motiva é a possibilidade que eu tenho de dar uma resposta à população, aos cidadãos dessa ilha, de que a gente tem de passivo em aberto em termos de obras, o que precisa ser feito, afinal de contas, teremos ou não a ligação Santos-Guarujá, teremos ou não a ligação pelo Marapé, o que precisa ser feito para zerar todas as promessas feitas. A gente tem como responder. A população hoje, ela nem faz questão da obra, mas ela quer dizer, teremos ou não teremos. O que ela não quer mais é continuar assistindo a mesma novela. E principalmente, o que me motiva a lançar a pré-candidatura é saber que eu tenho condições de fazer um planejamento de Santos para 2017, um planejamento emergencial que a gente precisa, e principalmente a gente imaginar Santos em 2030, Santos em 2040. Nós precisamos definitivamente trabalhar com a palavra planejamento e executar. Você sabe que existe lá Roterdã 2030, existe Antuérpia 2030, Londres 2030, Urban City and Port City. Não é? Por que nós não temos aqui se somos uma cidade mundial? É isso que me motiva, é isso que me traz para a guerra, e eu sei que eu vou encontrar a cultura do não, eu vou encontrar pessoas que, poxa, não resolveram nem a questão da ciclovia, você está falando de obras para 2030, poxa vida. Alguém precisa começar isso. Como é que vai ser a cidade, como é que vai ser a nossa ilha, Guto, como é que vai ser a nossa ilha para os nossos netos e bisnetos? Só se faz muito discurso me perdoe, muitos discursos são bonitos, promessas também, mas eu sou um técnico. E um técnico, até as pessoas me perguntam, mas Hélio, você não é político, não é verdade? Todos nós, de certa maneira, somos políticos. O professor é enormemente politizado. A única diferença é que eu não sou esse modelo de político que nada e morre na praia ou não chega a lugar nenhum. E isso, eu creio que esse modelo de politicagem, ele se esgotou. Ele se esgotou definitivamente. Ele está levando até o que era cartão postal do nosso país para a cucuia, como se diz na gíria popular, né? Veja só que nós já perdemos perder da Alemanha de 7-1 no esporte favorito, graças a Deus. Tomara que agora dê mais atenção para o nosso vôlei, que é fabuloso, para a nossa ginástica, para os nossos atletas de pista. Daí esqueça um pouquinho, porque o nosso futebol chegou na revolução, como falam os franceses. Não é verdade? Perder da Alemanha de 7-1 foi aquilo que nós vimos. Não, emocional. E agora a gente perdemos para o Peru. Não falta mais nada. E só não perdemos para o Equador porque teve uma mãozinha do Bandeira e do árbitro que não validaram o gol legítimo do Equador. Exatamente. Essa moleza, exatamente. Claro, podia ter perdido do Equador. Fora. E pessoal, olha, não é Uruca nem jogar nem nenhuma profecia não. Mais 5 anos nós vamos rezar para empatar com o Haiti, hein? E rezar para se classificar para a próxima Copa. Eduardo Dardak, mais conhecido como Deta, o que te fez pensar em compor uma chapa e brigar para ser vice-prefeito? Bom, obrigado pelo convite, né? À vontade. Estou na casa aqui também, TV Com, há muitos anos. O programa Na Moral vai fazer 10 anos aí em setembro. 10 anos já. 10 anos já no ar de luta. Nós da TV regional somos heróis. Exatamente. Vivo dizendo isso. E o que me motivou, primeiro, o amor que eu tenho a essa cidade. Eu amo Santos, nasci, criado em Santos. Como o Hélio disse, eu também não sou político, mas sou politizado. Aceitei por ser o Hélio, o nosso pré-candidato a prefeito, um homem íntegro, uma cabeça brilhante, e eu cansei de reclamar e resolvi agir. Então, assim como o Hélio, eu acho que eu tenho muito a oferecer a essa cidade. Então, nós temos um belo projeto para a cidade, para daqui 20, 30 anos. Eu sou arquiteto e urbanista, trabalho também no Instituto Criminalístico há 28 anos,
Eu sei que essa cidade precisa. Vai ser fácil? Ninguém está falando que é fácil. Ninguém aqui. Nós sabemos da missão que nós temos pela frente. Gosto sempre de citar o caso de Maringá, onde os prefeitos vão se sucedendo e tem que cumprir uma linha, uma regra, um projeto para a cidade. Então, se eu sou prefeito, vou sair, o Hélio vai cumprir o que eu já comecei e não pode deixar a obra parada. Então, acho que tem muita coisa para ser feita nessa cidade e o que me motivou é o amor que eu tenho a essa cidade e eu quero ela melhor. É possível, coisas pontuais, a zeladoria da cidade, que eu acho que precisa ser tomado conta, e é um sonho. As pessoas me chamam na rua, pô, você não é político, vai se enfiar nessa? Vou, de alma, de coração, porque eu amo essa cidade. Talvez o grande diferencial de vocês, talvez não, além da competência, é justamente não serem políticos profissionais, digamos Exatamente. assim. Que já estão aí há 10, 15, 20 anos, só promessas e não resolvem absolutamente nada. E o fato inédito do prefeito e vice-prefeito do mesmo partido. Uma chapa pura. Chapa pura. Então as pessoas falam, mas por que o PRTB? Infelizmente eu sou obrigado a ter um partido. Né? Não existe como em outros países São as regras... candidatura independente. Senão o meu sonho era falar, que partido você estava? Nenhum. O partido sou eu e o Hélio. E quem quiser vir quem nesse quiser projeto. Vir ajudar nesse projeto. Todos serão muito bem-vindos. E a gente tem uma ideia, nós já temos um projeto que nós estamos terminando, um programa de governo, que será registrado em cartório, primeiro para ninguém nos copiar, e vamos montar um secretariado de notáveis, de técnicos para cada pasta. Não adianta eu botar um bom médico como secretário de obras. Isso não vai acontecer. E nós vamos divulgar com antecedência tudo isso. Então é uma coisa diferente que a gente quer fazer de verdade. E uma outra coisa que você citou foi a questão do amor à cidade e também do não cansando de reclamar. O que a gente mais faz é, poxa, mas o fulano, e a gente que tem o poder de tomar uma decisão como essa, por exemplo, mais uma vez, parabéns, justamente por causa dessa atitude. Sabe por quê, Guto? O brasileiro fala muito em mudança, mas no fundo, o cara ele reclama do trânsito, não sei o quê, mas ele vai buscar o seu filho, ele para na fila dupla, em frente ao colégio, e, desculpe a palavra, que se dane os outros. Ele vai de carro, né? Ele vai de carro, ele para na porta do colégio, então fala-se muito mudança no Facebook, mas no fundo ele não quer mudar. Então, cara, ou você quer ou você não quer. Então, para isso precisa de uma educação no trânsito, na fila do banco. E eu acho que é isso que a gente tem que trazer de volta, sabe? Como o Hélio fala, acabar com esse bagulho de coxinha e mortadela. Todo mundo é igual, nós temos que lutar para uma cidade melhor. Zona Noroeste, Zona Leste, Morros. Esse é o nosso projeto. E a cidade, praticamente, a nossa cidade numa ilha está pronta, né, Hélio? Está pronta. Você não tem grandes obras para fazer. Não. O tempo todo nós só pioramos, apesar da gente achar que nós melhoramos. Exatamente. Porque a cidade de Santos é uma das cidades, é a cidade mais verticalizada do Brasil. Nunca você vai encontrar um adensamento de prédios como em Santos. Aliás, há duas coisas que nós temos muito para cima. Eu nunca vi uma cidade no mundo com tanto poste e com tanto prédio. E aí eu incluo sinaleiro. Aí é demais. Sinaleiro. A única cidade que tem a onda vermelha, né? Isso é uma onda verde. Você tem muito sinaleiro, você tem muita rotatória e o trânsito cada vez mais engessado. A qualidade de vida que a gente vive batendo palma, a qualidade de vida, nós precisamos pensar no futuro. Porque a cidade cresceu demais, ela cresceu desordenadamente. Nós conversamos com as pessoas do comércio e fala, Hélio, pelo amor de Deus, as pessoas querem chegar no meu estabelecimento e não tem onde parar o carro. As pessoas, eu vou ter que ir para shopping, então vai virar o quê? A cidade de Santos, daqui a 10 anos, é a cidade que todo mundo que tem um estabelecimento comercial vai para shopping? Muito bem, então vamos ter que levar também os profissionais liberais, porque os advogados, os médicos, aqueles que têm os institutos de análise, reclamam que as pessoas simplesmente não cumprem horários porque não tem onde parar o automóvel. Então cresceram os prédios, aumentou a quantidade de prédios, a frota de automóveis cresceu enormemente nos últimos, assustadoramente. E do ponto de vista geométrico e matemático, as ruas continuam as mesmas. Os gargalos continuam os mesmos. E, puxa vida, o que cresceu nessa cidade além de prédio? Cresceu ciclovia. O planejador urbano acha, então, que nós vamos andar, que todo mundo vai andar de bicicleta. De uma hhora para outra. De uma hora para outra. Então, agora estou vendo que o discurso mudou. Estão se preocupando onde guardar as bicicletas. Se quiser, eu tenho um acervo de foto para demonstrar o que aconteceu na Holanda em 1980, na Alemanha também, há 30 anos atrás, com relação a uma explosão
de bicicletas, em que ninguém mais sabia o que era pedestre e bicicleta, ficava tudo empilhado, né? E acabou sendo um grande problema urbano. Então nós temos que nos preocupar com mobilidade, com acessibilidade e pensar no futuro, né? E não ser atropelado pelos acontecimentos, né? Uma coisa muito estranha aconteceu agora, há 24 horas atrás. Bateram num motorista, supostamente, do aplicativo Uber. Existe uma lei municipal que proíbe, com multa, né, o Uber circular. Ele já está circulando. Então, vai esperar ter a revolução de taxistas com os aplicativos, com o aplicativo Uber para se tomar uma providência? Ou vamos olhar para daqui a 10 anos e verificar que daqui a 10 anos nem vai ter taxista, escrevam isso, nem vai ter taxistas em Uber. Por quê? O carro da Google, que está sendo criado aí sem motorista, e já está em teste, já está com mais de 400 mil quilômetros de teste em vários países, ele vai ser capaz de se deslocar numa avenida na costa, numa avenida da praia inteirinha, sem motorista. Isso nos permite prever de que as frotas de táxis do futuro, elas não terão motoristas. Só o passageiro que vai dizer para onde ele quer ir. Exatamente. E isso aí não é nenhuma profecia, já existe. Já é realidade. Já é realidade. E nós ainda não entramos aqui em Santos na guerra, que já rolou em São Paulo e em todo lugar do... Né? Rio de Janeiro. Na Europa tem guerras aí há 5, 4 anos atrás, com relação a Uber e taxistas. A primeira foi há 24 horas atrás. Pegaram um rapaz aqui na esquina do Canal 2, em Santos, né? E já furaram os pneus do menino, já foram para agressão. E vamos esperar o quê? Para a gente resolver uma coisa do futuro, já meio pretérito do futuro, não é verdade? Foi uma coisa que você falou da questão do planejamento, da filosofia, da linha do governo, independentemente de partido que esteja no poder. Independente do partido. Exatamente, o Brasil está pecando por falta de planejamento. As coisas estão sendo feitas para o dia seguinte, para o momento, pontuais. As coisas estão sendo feitas para não durar. É incrível como as coisas não vão durar. O orquidário, desde que eu sou... Eu vou dar o exemplo do orquidário. Desde que eu sou... Você está dando risada. Eu tenho uma conta aqui, vamos ver se bate com a sua. Esse exemplo do orquidário, ele é pontual. Das reformas orquidárias. Eu acho que eu estou desde os 8 anos de idade tentando ver o pavão do orquidário e toda vez que eu vou ele está em obra. E as orquídeas. Ele está em reforma. Aliás... Orquídea... Você procura, mas não tem. Olha, eu trouxe um casal de holandeses aqui para conhecer a cidade, eles reclamaram de 2 coisas. Entraram no orquidário e não viram orquídea. Eu expliquei que tem orquídea. No dia que os expositores, que são todos particulares, né, vêm com as suas coleções de orquídea, expõem, vendem e depois vão embora e o orquidário fica sem orquídea. Foi meio difícil entender. E depois também saí no Jardim da Praia e eles reclamaram, poxa vida, os jardins, né, do norte da Europa são todos floridos na primavera e aqui a gente não vê flor. E para explicar isso já é mais difícil, não é? E por último terminaram diante do leão, aquele famoso leão também, que eu acho que todo mundo que está vendo a gente o leão da já praia tirou foto em cima dele, né? Tadinho. Não é? Desde que eu conheço aquele leão, ele é branco. Não é verdade? E aí a holandesa me perguntou, a Mac, ela me perguntou se o leão faz parte da fauna brasileira. Meu Deus. Aí você ficou com aquela cara de interrogação. Cara de paisagem. Que beleza, então, né? Mas essas brincadeiras à parte, nós estamos falando de planejamento. E nós realmente é um item que nós carecemos de mais atenção do gestor público. Não é uma coisa particular de Santos, é uma coisa nacional. Nós não planejamos. Veja o que acontece com a nossa Olimpíada. Aquilo que foi combinado lá atrás, lembra daquela foto do Luiz Inácio da Silva? Comemorando a escolha do Rio de Janeiro. Não, que a Baía da Guanabara vai estar despoluída. Agora vai. A Lagoa e vai. Rodrigo de Freitas vai ser despoluída. E o que era para ser o grande show, porque é evidente que o Rio de Janeiro é o grande palco, né, do Brasil para o mundo, né? E eu não vou dizer que eu estou com medo, que vai ser um receio, mas não cumprimos o que prometemos porque não planejamos, e se planejamos, não cumprimos o que planejamos. É isso que acontece sempre. Acontece no Porto, acontece no Rio de Janeiro, acontece no governo do Estado A, no governo do Estado B. O tempo todo os brasileiros brincam de não planejar. Creio que essa era chegou ao fim. Não é possível que não tenha chegado ao fim. Acho que esse modelo de política faliu, está na de cara, político, né? Eu acho que até a Lava Jato vai ser um divisor de águas. Espero, com os 53 anos de idade, ver um país melhor, né? Ainda postei hoje no Facebook. Eu não quero morar fora do Brasil, eu quero morar num Brasil melhor.
Será que é possível? Que eu vi tanta gente ir embora nos últimos 4, 5 anos. Muita gente. Foram embora, estão empreendendo, gerando emprego, seja lá onde for. Menos no Brasil. Menos aqui. Em relação a projetos, o que vocês poderiam, Deta arquiteto, você já tem praticamente um técnico que já sabe o que fazer. Eu vou aproveitar a expertise dele aqui e vou te perguntar uma coisa, Deta. Você como arquiteto, tem que mudar o Alegra Centro? A forma como o programa foi implementado? Tem que dar uma flexibilidade maior para quem quiser investir, por exemplo, no centro histórico, em relação aos imóveis? Sem dúvida nenhuma. O projeto Alegra Centro não deu certo. Isso foi até admitido aí numa matéria do jornal local. Foi com boa intenção, mas não deu certo. O projeto Alegra Centro, eu acho que ele tem que ser um pouco mais abrangente, como você falou, com moradias. Eu acho que há necessidade de... Tem tanto terreno lá ocioso que poderia ser feito moradias, gerar fluxo e renda naquela região. Quantas casas noturnas abriram e fecharam? Até após o incêndio daquela casa no sul, em Santa Maria, se eu não me engano. Boate Kiss. As casas foram obrigadas a fazer certas reformas que se tornaram inviáveis. Então chega lá o corpo de bombeiro, cumprindo a sua função, obviamente, fala, olha, você tem que ter uma saída de emergência, você tem que ter... Cara, mas o imóvel é tombado. Eu não posso mexer. Eu não posso mexer, como é que eu vou reformar? Então chega o poder público, a tua casa cabe 400 pessoas, chega o poder público e fala, de hoje em diante só entra 163 pessoas na sua casa. O cara fecha as portas. Quebrou o cara. Porque com 163 eu não pago a banda, eu não pago o garçom, eu não pago segurança, eu não vou conseguir sobreviver. Uns ainda tentaram, começaram a fazer o almoço durante o dia, mas perdi a conta de quantas casas fecharam no centro de Santos. E eram muitas, né? Muitas. Num determinado momento, o centro realmente parecia que a coisa ia A cidade de Santos não decolar. é nem uma rodoviária, que eu fico imaginando uma rodoviária decente naquela região, o jovem que sai de São Paulo, pô, vamos até Santos. Porque ele desce numa rodoviária decente, ele vai a pé para o centro. Sim. Curtir a balada de Santos e pega um ônibus, não está dirigindo bêbado, veio aqui aproveitar, gerar emprego, renda na cidade. Então a coisa se perdeu. A gente tem que sentar todo mundo com a participação dos... Tem que ter sempre a participação de ambos os lados. Não adianta o poder público se fechar numa sala e decidir o que vai ser feito ali. Chamar os proprietários dos imóveis, as concessões, quem aluga... Qual que é a ideia? Vamos trabalhar junto. Sozinho o poder público não tem condições, isso está aprovado, faliu. Quais são as sugestões que vocês têm, os empresários têm a dar? E o que a gente pode, pelo menos, trabalhar, no caso do poder público, no meio de campo, com o patrimônio histórico e artístico, para ver o que dá para se fazer? Porque quem tem um imóvel não vai mexer, não vai alugar, porque para ele não interessa, ele vai ter dor de cabeça. E quem vai alugar, no caso do empresário... já sabe que ali não vai poder mexer, não vai poder fazer nenhuma alteração, não vai poder adequar aquilo ao empreendimento dele, então ele acaba indo... Isso envolve também a segurança, viu, Guto? Também, né? A partir do momento que as casas começaram a se fechar, muito guardador de carro, intimidando geralmente as mulheres, aí uma fala para outra, outra fala para outra, e aquelas 3, 4 casas que estavam abertas também vão se fechando. E a segurança pública, eu tenho uma tese, o Hélio sabe disso, que infelizmente eu gostaria que fosse como é nos Estados Unidos, que é municipalizado. Ah, sim. Aqui o teu bairro está com insegurança, você vai lá no Palácio do Governo, vai bater na porta do Alckmin, pô, a Ponta da Praia está com insegurança, o Boqueirão, municipalizar. Você vê aí, infelizmente, esse ocorrido nos Estados Unidos, em Orlando, o xerife vai lá dar entrevista, porque ele foi eleito pelo povo. E o povo está cobrando ele do porquê que houve aquilo. Exato, por isso que eu acredito na municipalização. Ah, mas isso é demorado, é a Constituição. Vamos fortalecer nossa guarda municipal e armá-la. Não é mais tomar conta de patrimônio público. Rondas. É assim que é. Você viaja, quem viaja um pouquinho, vê como essas coisas funcionam. Inclusive, a Guarda Municipal já pode ter, já está autorizada a usar a arma de fogo e não sei o que estão esperando para ela ser, inclusive, uma força suplementar à Polícia Militar. Como é em outros países. Eu não sei se eu comemoro isso ou se eu choro, porque... Você vai ter que ter um treinamento rigoroso, porque não é qualquer pessoa que pode portar uma arma de fogo. Você esteve comigo lá na Holanda, né? E você sabe que a Holanda hoje ela está alugando os seus presídios para a Bélgica, para outros países, porque ela conseguiu resolver isso. Você não vê polícia armada em lugar nenhum na Holanda. Nem na Internacional Cidade de Amsterdã, você vê a polícia armada ostensivamente na rua. E nós estamos na era ainda que a gente está pedindo para
Guarda Portuária Armada, Guarda Municipal Armada, Vigias Portuários Armados, Polícia Federal Armada, até a Receita Federal trocou tiros outro dia no Canal do Porto. Isso. Né? Até vou repetir a brincadeira que eu fiz aqui outro dia, né? Se a Receita Federal está no meio do Canal do Estuário trocando tiro com a malandragem que está de barco, né? Se eu fosse você, não atrasa o imposto de renda, hein? Não atrasa, hein? A cobrança pode ser... O aluno me perguntou, mas professor, a Receita Federal... Eu não sabia que a Receita Federal podia trocar tiro, não é? Estava, sim, preparada para trocar tiro naquela situação que foi no canal aí há alguns meses atrás, não é? Então, olha, pelo sim, pelo não, entrega o teu imposto de renda em dia, né? Essa questão da segurança, o Deta tocou num assunto importante. No caso do centro, uma solução simples, criar bolsões de estacionamento que a própria prefeitura, por meio da CT, pudesse gerenciar de alguma forma. A pessoa pagaria R$2, enfim, um preço simbólico. Pagam satisfeitos. Guto, como é que se resolve isso no mundo, lá fora, no mundo todo? De novo, nós temos que citar as cidades mundiais, porque Santos é uma cidade mundial. E assim, não adianta ela vir com um modelo diferente de desenvolvimento, porque ela vai acabar repetindo os velhos erros. Nós temos carros demais dentro do centro comercial, do centro histórico, e a coisa fica pior com o movimento de caminhões e de trens. Quando veio aquele projeto ufanístico da Petrobras, as 3 torres, ali nós teríamos que ter resolvido todos os problemas com relação à ocupação, a questão da Cracolândia, que é antiguíssima lá, é antiquíssima. Nós temos problemas com marginalidade, com morador de rua, desde a década de 70, desde o governo militar, e que não foi nunca resolvido. Então, nunca o centro de Santos foi uma solução bem resolvida. E já dizia mamãe, quando você não resolve um antigo problema, ele sempre volta. Nós tivemos e temos ainda a oportunidade histórica de resolver e colocar em campo aquele projeto que foi feito como se fosse a Petrobras também, o centro do universo. E ali fizeram um projeto com o Museu Pelé, não é? Com o coitado do investidor que colocou o hotel lá. Do outro lado, né? O próprio empreendimento do jornal local que construiu uma torre, de repente, o centro, todo mundo fez a sua parte. Exato. Quem não fez a sua parte? O governo municipal, estadual e federal. Que não aproveitaram o bonde da história. Exatamente, que comemoraram, lançaram o projeto, tiveram dividendos políticos com relação a isso e definitivamente não fizeram a sua parte, porque afinal de contas, pavimentação, iluminação, segurança e principalmente saúde, educação e cultura para aquele povo que fica rodando por lá, que nem zumbi, isso é dever de quem? Nosso? Não, porque eu saiba aqui os 3, você que está assistindo o nosso programa, nós pagamos impostos por conta desse modelo que tinha que ser perfeito, né? O pilar básico de uma sociedade moderna, não é? Saúde, educação e cultura. O pessoal costuma tirar a cultura, nós estamos precisando disso também. Exatamente. Então não se resolveu esse grande alicerce de uma sociedade moderna. O que esperar? Vai fazer o que agora? Trocar as lâmpadas, botar LED? Foi o que o prefeito disse que vai fazer na então, entrada da aliás, cidade. Com todo respeito, eu não quero... Nós não queremos... O Khaled falou isso? O prefeito Paulo Alexandre, por conta dos ocorridos na Anchieta, na Imigrantes, os atentados com pedradas, falou que a prefeitura vai colocar lâmpadas de LED na entrada da cidade para aumentar a iluminação. Caro Deta, eu não quero fazer nenhum ataque porque, em primeiro lugar, eu sou colaborador da municipalidade, como todo cidadão tem que ser, propondo projetos e soluções. Só quero lembrar de que o primeiro arrastão, não se falava nem em Anchieta Imigrantes, mas o primeiro arrastão de que eu tenho notícia ocorreu quando ainda existia a favela da Vila Socó. Antes do incêndio da Vila Socó, que se não me falha a memória foi em 84, nós tivemos uma série de arrastões na entrada da cidade. Então, meu Deus, está comemorando... Essa notícia não é nova. Não é muito nova não. E se for procurar lá para trás, a gente vai encontrar até algum tipo de assalto na Serra Velha, na época que o Roberto Carlos descia as curvas pelas estradas de Santos. Não é verdade? Então, não é um fato novo. Não é um fato novo. É um fato que não é você que está assistindo de novo, né? Não é você, a senhora que estão assistindo, não somos nós que temos que resolver. E já existe uma linha do tempo consagrada. É uma história que já passou por vários secretários de segurança, por vários governadores, por muitos governadores, por muitos prefeitos. Não é verdade? Então, por que não há uma solução desse caso? O que
está por volta disso. Não, só se aumentou o problema, né? O problema está diretamente relacionado às submoradias. A hora que a gente terminar de falar aqui hoje, foi erguido um barraco ou começou a ser erguido um barraco hoje em algum lugar da ilha, seja no São Manuel, que está proliferando enormemente, naquela região ali do Rio Casqueiro, não é? E está indo de uma maneira desenfreada. Assustadora. Na margem esquerda, ali ao lado do terminal da Santos Brasil, está se aumentando as palafitas. E a mesma coisa acontece na Vila dos Pescadores, na Vila Natal, na Vila o quê? Com todo respeito às pessoas que estão lá, que são trabalhadoras, mas aquilo lá está virando um verdadeiro caldeirão, né? Um verdadeiro barril de pólvora. Você tem uma pessoa excluída, absolutamente excluída, que acaba morando num barraco. O que ela faz numa noite fria aqui dessa ilha, sem dinheiro, sem a geladeira vazia, não é? Aproveitando as más companhias, sem educação, sem uma referência, podendo estar praticando um esporte. O que ele faz? Vamos juntar meia dúzia aqui, vamos causar? E é o que eles fazem. Você vê a molecadinha tá indo nessa. Muito mais jovens. Senhores, eu tenho que fazer um rápido intervalo. TV com Debate volta em instantes. Olá, meus amigos, quero convidar você a participar conosco do nosso programa Viver e Condomínio, que vai ao ar de forma inédita sexta-feira, às 8h30 da noite, e também tem suas reprises, sábado, às 11 horas da manhã, segunda e quarta-feira, 4h30 da tarde. Venha participar conosco aqui na TV Com, canal 11 da NET. Viver em Condomínio. Apoio Sicom, a mão amiga no momento certo. Existem muitas causas para uma grande crise. Isso vale para esta crise que estamos vivendo com a falta da água. A seca, intensificada pelo aquecimento global, causado principalmente pela queima de combustíveis e pelo desmatamento. O agronegócio, que consome 70% da água com métodos inadequados de irrigação e desperdício de alimentos da produção até o consumo. A estrutura de distribuição, onde um enorme volume de água vaza nas tubulações que a transportam até seu uso final. As indústrias, pelo uso de grande quantidade de água para produzir tudo aquilo que consumimos. O desmatamento causado pela venda ilegal de madeira e para abrir espaço para a produção de carne e agricultura. O desperdício de água em casa, se for usado mais do que o necessário para o bem-estar de todos. Mas qual é a solução? São muitas. E você pode contribuir para várias delas. Porque você não é só o que faz na sua casa. Você é também o que escolhe fazer e consumir durante sua vida em todas as suas atividades, não importa onde esteja. Quer saber como? Participe do Água Pede Água. Alô, alô, nação santista! Não há distância que nos separe. Tradição é tradição. Os bons tempos estão de volta. Radar Esportivo, o tricampeão da Baixada, de segunda a sexta-feira, ao vivo, do meio-dia à 1h da tarde. E também pelo site www.tvcomsantos.com. Conto com você. Alô, nação santista, o radar está no ar. Meu nome é Maia Gabeira e minha grande paixão é o mar. Ele é minha casa e é meu trabalho. É casa também de mais de 1/4 dos brasileiros que vivem no litoral e dependem do mar para sobrevivência, já que fornece energia, água, sal e alimentos para a população. Mas menos de 2% do seu ambiente está protegido. Eu nem consigo imaginar como seria a minha vida sem o mar. Faça como eu. Pegue esta onda e junte-se ao WWF Brasil, pela proteção dos oceanos. TV com Debate já está de volta. Na edição de hoje a gente recebe a chapa, os pré-candidatos à Prefeitura de Santos pelo PRTB, Hélio Alite, Eduardo Dardac, Deta. Senhores, nesse segundo bloco eu queria saber de vocês o que vocês fariam
sendo eleitos, qual seria a prioridade do governo de vocês? Os primeiros 100 dias, o que seria mais importante atacar no bom sentido na nossa cidade? Eu acredito que, em primeiro lugar, até o final do ano, independente do resultado das eleições, é estratégia nossa nós estarmos escutando todos os setores, os prioritários, saúde, educação, todos. Os educadores, aqueles que trabalham com cultura, estamos fazendo isso e isso tem sido muito bom. Porque nós temos uma maneira talvez diferente ou de ouvir ou de poder responder. A gente sabe que quando a gente ouve, num espaço contínuo, a gente já começa a pensar nas soluções que a gente pode dar, diferentemente de todas as soluções que foram dadas. Então a gente vai estar escutando todos os profissionais de saúde. Outro dia eu cheguei lá na UPA e aí você escuta um lamento, você escuta um elogio. Então tem coisas que são elogiadas, sim, não tenha dúvida nenhuma. Existem muitos pontos da administração pública que são elogiados, coisas que funcionaram. Mas existem aqueles famosos passivos. Então nós temos passivos de mobilidade, de saúde, de educação, que são coisas que vêm lá de trás e que têm que ser resolvidos no primeiro ano da gestão. Pelo menos dizer para a população se serão ou não resolvidos e de que maneira nós vamos estar respondendo isso. Então, pretendemos trazer logo de imediato as respostas para aquilo que está patinando, para aquilo que não saiu do papel e para aquilo que tem que ser considerado prioridade e sair do papel. Nós vemos até alguns exemplos aqui. É a questão da ligação Santos-Guarujá, é a questão de que não aceitamos muito o projeto da entrada da cidade, temos um projeto melhor, não é? Porque acreditamos que o gargalo de entrada vai ficar muito mais denso, muito mais conturbado do que você ativar aquela velha solução, velha e nova solução, que através do túnel do Marapé, saindo pelo canal da Jovino de Melo, que revitaliza a zona noroeste. Fortalece ainda mais aquela região. Vai integrar a região uma obra para o futuro também, mas uma obra que já estava prevista no governo Beto Mansur e não saiu do papel. Então, Guto, perceba que existem demandas passivos que ainda estão vivos aí e que a gente tem como colocar. E definitivamente uma das nossas grandes bandeiras é a preocupação com o Porto. Lutaremos sim. Teremos que trazer, não é uma questão de governo, não é uma questão de secretariado, é uma questão de cidadania, é uma questão de municipalidade, de você que está ouvindo a gente. A gente vai ter que brigar para trazer o poder do Porto de volta para o Porto. Cidade dirigir o Porto. A gente sabe que não é fácil, mas vai ter que mudar a lei. A lei 12.815 vai ter que ser alterada, não é possível a gente ter perdido a autonomia do Conselho de Autoridade Portuária, ele virar um mero figurante dentro desse cenário. Não é possível a administração do Porto estar centralizada, não importa se isso vai depender da quiescência do senhor Michel Temer, mas seguramente ele já deve entender de que nós estamos sofrendo aqui um processo de desgaste muito grande com relação aos portos do Norte e Nordeste, ok? Com relação a várias atitudes, a vários atos, a várias ações do poder central com relação à sistemática portuária que tiraram não só o poder, não é uma briga de poder, não é nada disso não, é uma perda de importância que está refletindo na qualidade de vida e a perda de empregos. O maior porto da América Latina não está gerando emprego, ela está batendo recordes de produtividade, ela está conseguindo todos os resultados, ela deve ser excelente para o dono do navio, mas para o munícipe da ilha é péssimo. Eu estou falando não só do Santista, porque a atividade portuária, ela repercute na Praia Grande, ela repercute no Guarujá, ela repercute em São Vicente principalmente. Estamos com o ônus e o bônus. Então, foi feita a concessão, R$1 bilhão foi para o governo central, e aí a gente fica mendigando por dragagem, a gente fica mendigando para revitalizar a área do 1 ao 8, a gente fica vendo o que está sendo feito pelos portos especialmente os portos do Pará, o que é o centro histórico do Porto de Belém, do Porto de Maceió, a concessão que foi feita agora para o terminal turístico do Porto de Salvador, e a gente fica aqui mendigando 200 milhões para fazer a dragagem, para verificar se a dragagem causa algum impacto nas praias, parece que é uma névoa. Ou nós somos o principal porto, costumam dizer, o governo quando quer mostrar a importância do Porto de Santos, fala que o Porto de Santos é o mais importante abaixo da linha do Equador, o principal porto do Hemisfério Sul. Cadê essa importância? Então o Santos vai reivindicar, isso vai ser uma bandeira nossa, vamos trazer a autonomia desse porto, essa autoridade portuária vai deixar de ser um figurante. A Codesp nunca na história do Brasil foi um figurante, ela vai ter que ter uma participação ativa. Hoje ela não pode com recursos próprios bancar nada.
ela não pode resolver as questões da poluição do porto, ela não pode fazer absolutamente nada, ela está lá inoperante. Engessada, né? Engessada, 1.500 pessoas que trabalham lá engessadas. Por quê? Quem decide hoje é Brasília. E aí, o que acontece com Brasília? Ela bota ministros do porto, viram vários, que não sabem nem. Nesse último governo da presidente afastada Dilma, eram um por mês. Sabe que é um navio, né? Não, nunca vieram Cidade de Mar. Nós já escutamos, com todo respeito, o atual presidente da Codesp, que eu não conheço pessoalmente ainda, gostaria de conhecê-lo e vou pedir uma reunião com ele, mas nós já escutamos reclamações de que até o tempo que ele vai aprender o que é Santos, dentro do cenário portuário, a importância dele, o hinterland de Santos, a importância de Santos dentro do cenário brasileiro e mundial, aí ele já foi substituído. Então, chega disso, nós temos pessoas aqui em Santos, e nós temos técnicos altamente capacitados na própria Codesp, que já deveriam estar à frente. Não é? E quando nós tivemos o Renato Barco, ele não tinha autonomia nenhuma para fazer absolutamente nada, porque ele pegou a implantação da Lei 12.815, que basicamente tornou o porto uma pirâmide do Egito. É verdade que seja dita. Então nós precisamos sim, nós precisamos que essa gestão seja regionalizada. E aí vem uma ironia do destino, né? A companheira Thelma de Souza, que esteve aqui, na gestão dela, ela implantou a ideia que eu compactuo da gestão tripartite. E exatamente o governo Dilma pregou o contrário. Centralizou, tirou de uma forma a autonomia do CAP. Não vou entrar na ideologia disso, não, se meu filho estiver assistindo, que ele é... Então já deixe claro, gata vênia. Eu não como nem coxinha e nem mortadela. Mas é a visão técnica da coisa. Entramos muito nessa esfera ideológica e nós perdemos com isso. Então temos que recuperar o Porto de Santos, ele nosso. Essa gestão será regionalizada. Não sei se seria a melhor solução ainda o governo do estado ou a municipalidade, mas ambos têm condições de trazer para cá. O Porto de São Sebastião é do governo federal? Não. Negativo. Do estado. Não é verdade? O que acontece em Itajaí? Então, qual que é o modelo ideal para a gente? A gente tem que pedir a benção para Brasília para poder fazer um estudo sobre dragagem. Nós estamos desde o começo do ano para fazer uma obra que é necessária. Será que se Santos fosse o aeroporto, a gente tem que pedir autorização para o governo federal para fazer o recapeamento da pista de pouso? Ou a gente deixa o avião cair e espatifar para depois tomar providência? É assim que estamos hoje. Agora, o que mais me preocupa é a questão de deixar os trabalhadores de lado, né? Eles me perguntam, a gente está batendo recorde atrás de recorde. Se modernizou tudo, nós temos terminais ultramodernos, é verdade. E cadê o emprego? Professor, me explica, cadê o emprego? É uma somatória de coisas. O direto e o indireto, né? Exatamente. Diga-se passagem, né? Exatamente. Reflete na baixada toda. A municipalidade vê o porto na zona primária, quer dizer, o porto está lá. Mas temos que entender que os empregos do porto, eles migraram para dentro da terra. Exato. Então precisamos desenvolver a capacidade, a expertise, a excelência na retroárea. E isso é planejamento. Hoje o porto está expandido para a área de São Vicente, tem terminal portuário de containers na área de São Vicente. Isso é bagunça. E isso muito bem organizado gera emprego. Aquele emprego que está faltando ali, naquele momento em que está o navio e o cais, ele, em qualquer porto do mundo, ele foi para a área do chamado hinterland, da cadeia logística portuária, que é grandiosa. Há bem pouco tempo atrás não tinha o Porto Seco, não tinha os grandes armazéns distribuidores espalhados, né? Então o porto todo ele vai se espalhando. E essas pessoas com essa experiência, com esse tempo todo de casa, dessa experiência que adquiriram na área portuária, eles são extremamente importantes. E o que eles estão ganhando hoje? O bilhete azul. Então tem alguma coisa errada na terra do porto. A gente está indo contra a lógica. Contra a história, contra a lógica e contra tudo aquilo que eu estou vendo lá fora. Né? Hélio, por que afinal de contas você não vai morar em Rotterdam? Meu Deus, olha, entendam bem. A gente vê a coisa funcionando direitinho lá e não entende que na terra que estão os teus filhos, a tua família, os teus amigos, os teus alunos, é tudo feito diferente, é tudo feito errado. Então isso aí acaba dando o ânimo necessário, né? E acaba fortalecendo a gente para que a gente venha trazer o combustível para que a gente venha trazer, Beta, a gente venha trazer realmente as soluções que essa cidade precisa. E as pessoas com as quais a gente se relaciona nesses outros lugares também não entendem como não entendem. As coisas funcionam, mas não funcionam aqui, né? Exatamente. E muita coisa funcionou no padrão FIFA, aí funciona aquilo que funciona lá, não sei o que lá e tal, mas quando não interessa, não adianta, é a famosa vontade política. Agora eu quero falar uma coisa com o Deta sobre turismo. Você também pode dar o seu pitaco, mas você, me abandone, hein? Você que trabalha
você tem uma proximidade muito grande com o público que frequenta casas noturnas, Sim. você é músico também, tem uma Sim. banda. Santos já foi um lugar onde se tinha opções várias. Sim. Quem quisesse curtir à noite, quem quisesse ouvir uma música ao vivo, qualquer tipo de ritmo. Nós tínhamos aí há algum tempo o Caiçara Clube, que todo sábado tinha Titãs, Paralamas, Barão Vermelho, quer dizer, a cidade sempre respirou muito o ar bom da noite. A coisa deu uma mudada, né? Deu. Como é que você está analisando o cenário musical, o cenário da noite, e aí a gente já transporta para o turismo? Na verdade, a noite ela é cíclica, né? Todo mundo sabe, eu sou da banda Electra, tem 20 anos, temos 2 DVDs gravados ao vivo, o primeiro com a participação do Thiago, do Charlie Brown Jr., que era Charlie Brown Jr., o segundo a gente gravou com o Cláudio Zoli. Então, por a noite ser cíclica, então tem momentos que ela está mais efervescente, tem momentos que ela está menos. Isso é normal, é cíclico. Só que essa baixa dessa vez, e eu volto aí ao incêndio de Santa Maria, abalou demais o mercado, até pelo espaço físico, que ficou difícil de se fazer, e a crise financeira. Então a pessoa está muito sem dinheiro. A Electra chegou a fazer 26 shows por mês. Quase um show por dia. Quase um show por dia. Hoje, para eu fazer 1 ou 2 por mês, é um sacrifício. Porque as casas foram se fechando, restaram poucas, e eu sou amigo de todos os donos das Você acaba conhecendo todos. E eles falam, Deta, não dá, tem 2.000 bandas e eu tenho só 4 sábados por mês. Então tudo isso mexeu demais com o setor, demais. Veio o sertanejo, veio o funk, isso também mexeu com o mercado. Mas Santos ainda tem esse poder. Eu acho que a retomada do centro histórico, do Alega Centro, porque não tem vizinho. O grande diferencial positivo é que você não vai incomodar as pessoas. Não incomoda, eu já tive casa noturna na aula da praia, é complicadíssimo, Guto. Eu diria inviável. Então eu tiro o chapéu pro Alexandre, pro Pirajá, lá do Mob Dick. Eu ia te perguntar isso, que numa cidade turística, a orla é sempre a menina dos olhos, é o local mais valorizado. A gente tem hoje a New Village, ali no Canal 2, o Mob, ali no Boqueirão, de cabeça assim... De música ao vivo, parou por aí. De música ao vivo, somando o seu Mob, na New Village, tem o Cadillac, tem o Bacará, Mr. Dantas também, que agora está com umas bandas bem legais, mas ainda assim é muito pouco espaço para as bandas para poderem aparecer e fazer o seu trabalho. Tem um setor que eu gostaria muito de falar, por favor, se você me permitir, o Hélio pode me ajudar. O náutico. Setor náutico. Vamos lá. Como é que pode Santos, uma ilha, inclusive, infelizmente, teve um prefeito, que foi o Papa, que proibiu até de os jet ski chegar perto da areia. Aquele acesso, os jets ali para... Na ponta da praia. Eu cheguei a contar ali 80 jets movimentando os ambulantes. A ponta da praia ainda existia, que é um outro assunto que a gente pode falar. Ainda era ponta, ainda tinha praia ali, Já né? tinha praia, tinha barraca de praia, tinha os postes com iluminação pública. Hoje já foi. Essa areia foi se acabando e tal. Então, o setor náutico, você tem uma ideia, Guto, cada embarcação gera 7 empregos diretos. Diferente da construção civil, onde o prédio ficou pronto e os operários, infelizmente, vão para a rua. É sazonal, né? É sazonal, dizer que essa construtora ela, imediatamente vai começar uma outra obra, fora isso. Então, tu vê que o setor náutico, no Guarujá, ele explodiu. Tem o Yacht Clube Santos, tem Porto Marina Astúrias, a Supimar, Pier 26, Pier 27, MCP... Boreal, tem N marinas. Tudo do outro lado, né? Tudo do outro lado. E nós temos uma solução, que nós tivemos uma reunião com um grande empresário do setor, que é uma marina na ponta da praia. Não sei nem se eu posso falar o nome dele, mas é uma marina na ponta da praia que ao mesmo tempo... segredo. É segredo. Então mantenha o segredo. É um segredo do nosso plano de governo. Ao mesmo tempo, essa marina eliminaria o problema do final da ponta da praia. Eu vou às audiências públicas. Santos é uma praia onde quando a maré seca, ela retira a areia da ponta da praia e deposita, ainda hoje, eu vi no Jornal Tribuna, e joga essa areia lá para o Canal 1, Canal 2, está tudo assoreado hoje, né? Então esse nosso segredo, esse nosso projeto com esse grande empresário, viabilizaria a marina, hotéis, terminal de passageiros. Tudo ali na ponta da praia. Tudo na ponta da praia. Seria um divisor de águas para a cidade. Santos precisa realmente
de pessoas com essa cabeça para pensar a cidade no futuro. Exato. Porque eu acho que vocês já devem ter ouvido, se não vão ouvir, não, mas isso aí é loucura, mas é um projeto muito... você quer transformar aqui Dubai, você está pensando que é assim... Mas aí eu vou gerar... aí essa vovozinha fica reclamando, mas o meu neto não tem emprego, mas não tem emprego justamente por isso. Né? Então a gente precisa gerar emprego. Eu vou para São Paulo, eu vou para as feiras náuticas em São Paulo. O que aquilo Nenhuma acontece aqui, né? Nenhuma. Em Santos. Agora eu vou te dar uma notícia em primeira mão que ninguém sabe. Nós teremos em novembro um boat show em Santos. Oh, que boa notícia. Não é no Guarujá. Em Santos. Essa nem o Hélio estava sabendo. Não. Estou dando agora de primeira mão, que foi um telefonema que eu tive hoje. E assim que tiver tudo pronto, já está encaminhado. Sensacional. Nós teremos uma feira náutica em Santos, pela primeira vez nos últimos tempos. E vai movimentar o setor náutico e, como disse, cada embarcação gera 7 empregos diretos. É muito bom o setor náutico. E 7 empregos fixos. Você não tem essa questão que você falou da sazonalidade da obra, da construção civil. É o cara que trabalha na manutenção do barco, do motor, o cara da trabalha limpeza. com fibra, o outro trabalha com tapeçaria, os funcionários da própria marina, os reparos náuticos. É um mundo. O setor náutico é um mundo. Pra você ter uma ideia, Miami tem mais barco do que carro. Exatamente. Quando a gente vai muito Miami, barato. A gente vai a Miami, então vê alguma reportagem fora, puxa, mas por que não fazer em Santos? É possível. É possível. E vocês já identificaram, por que a nossa cidade tem essa questão da cultura do não? Fizeram uma proposta de cobertura dos canais, não pode cobrir os canais. Nossa Senhora. Fizeram eu não sei como é que a gente conseguiu fazer a reurbanização da aula da praia. Porque comer um pedaço do jardim para colocar a ciclovia, enfim. A ciclovia original que o Beto Mansur queria fazer era na areia. Exatamente. Depois, as barracas iam ser que plantar, tal como é em Miami, também tem a ciclovia lá. A beira-mar. Mas aí, me corrija se eu estiver errado também, os ambientalistas na Constituição de 88 ficaram com muito poder. Tem muito ecologista legal, mas tem os famosos ecochatos. Me desculpa, mas é a realidade. É isso que a gente fala na conversa de boteco com os amigos. Não se pode fazer nada. Tudo é emperrado. Então, aí a rima é uma luta. Nossa, fala aí, Eliane. Não tenha dúvida que a nossa ilha já é muito impactada com a atividade portuária, com a própria atividade do polo industrial. Então, a gente tem que pensar no nosso ecossistema, né? A gente sempre pensa em Santos, e esquece quando a gente pensa em Santos que nós estamos ligados, estamos na ilha de São Vicente, junto com o município de São Vicente, logo de frente nós temos a ilha de Santo Amaro, e tudo isso é um ecossistema. Estamos juntos. Na verdade, cometemos muitos erros ao longo das décadas com relação ao tratamento desse berçário que nós temos aqui, de toda essa biota que nós temos, essa riqueza de biodiversidade que nós temos, e evidentemente que agora aprendemos, ou pelo menos estamos aprendendo a ter um pouquinho mais de cuidado com as questões ambientais. Isso é fundamental, não é? Agora, existem soluções para isso também no mundo hoje. Não se faz um grande empreendimento sem observar as questões ecológicas. No mundo todo você tem o Greenport, Porto Verde. O pessoal da Santos Export, que teve nos portos da costa leste, do oeste dos Estados Unidos, viram o que é um Greenport. Não é? Existem os Green Buildings, os prédios inteligentes, que já aproveitam a energia eólica, que já reaproveitam a água das chuvas, tratam a água das chuvas. Alguns edifícios são autossustentáveis do ponto de vista de energia elétrica e do ponto de vista de energia hídrica, de aproveitamento de águas. Então, são coisas que não são novidades, mas precisam ser implantadas na nossa cultura de sustentabilidade, para que a gente possa implantar uma compensação, né, Hélio? Uma compensação para que esses projetos sejam verdadeiramente sustentáveis. É uma preocupação que a gente tem e tem que continuar sendo. Uma cidade que vai saber crescer, E, aliás, o Guto e Deta, é um dos fatores importantíssimos para a atração de capital externo. Ninguém investe num lugar que não tem uma sinalização de que está se preparando do ponto de vista de infraestrutura, e ninguém investe numa localidade que está absolutamente dissociada da sua responsabilidade socioambiental. Ninguém investe numa cidade injusta, ninguém investe numa cidade violenta, e ninguém investe numa cidade que não está nem aí para os problemas do planeta. São alguns conceitos que nós temos que implantar. Tem ou não cultura do não? Aliás, esse negócio de cultura do não, ele nos acompanha. Mas não se esqueçam de que quando Francisco Saturnino de Brito teve que promover uma grande reforma de mobilidade e de saneamento na nossa cidade, para que essa cidade voltasse a ter vida, e estávamos morrendo para as pestes,
para as doenças, uma cidade absolutamente sem saneamento, condenada às inundações eternas, e lá, no início do século passado, ele atropelou a cultura do não, que também teve gente que veio, não, como assim, fazer canal? Olha... Não é isso que vai resolver o nosso problema. Se problema. Saturnino de Brito tivesse sucumbido à cultura do não na época... Aliás, a cultura do não ela é muito bem escrita no livro da Maria Lúcia Egitaí, chamado Ventos do Mar, publicado pela editora Unesp, uma obra-prima que explica toda essa cultura trabalhadora, os movimentos operários e portuários em Santos, e até, por que não, o surgimento dessa cultura do não, que simplesmente quando você não tem, você não enxerga a luz, você não sabe quando criar a luz, você simplesmente é do não. Começa por aí. Eu não sei como resolve, eu desconfio de como é que seja, e pelo sim, pelo não, é não. Ou então, se eu não posso resolver esse problema, eu também não quero que ele resolva. Então, hoje é complicado você falar em cobertura de canais. Aliás, a Rangel Pestana é um canal coberto. Exatamente. Então, os canais são patrimônio histórico, não se importa. Eu acabei de ver aqui no Canal 2, o cara jogou um sofá. Aí pode. Aí pode, no patrimônio histórico. Aí pode. O patrimônio histórico também é o armazém do 1 ao 8. Eu convido todos os meus inimigos. Não vou convidar você que está tendo a paciência de me assistir e assistir a gente aqui. Não vou convidar você que é meu amigo. Mas vou convidar os meus inimigos a jantar hoje à noite no armazém 1 do Porto de Santos. Sim. Ali do lado, de frente ao Valongo. Numa penumbra, na leve as velas. Uma Meca Santista, vamos poder comer um prato tradicional da cidade. Porque ali não se pode mexer porque está tombado. É o único lugar no mundo que tombado é igual derrubado. Porque é a tomba mesmo, né? O que então, tem ali. Nós precisamos romper isso. Né? Se a gente analisar os grandes urbanistas, as pessoas que fizeram intervenções importantes, que tiveram repercussões socioeconômicas, que observaram questões em relação a Santos do futuro, foram no começo do século passado. Meu Deus, quando o Saturnino de Brito resolveu o problema de emissário submarino, alguém deu uma solução, joga o esgoto no Guarujá. Ele falou, não, eu não posso jogar o esgoto no Guarujá, e nem da Praia da Enseada, que foi pensado isso em 1904, seja lá o que for, 1908, algum lugar assim. Ele falou, eu não vou mandar o esgoto pelo Guarujá, eu tenho que mandar pela Praia Grande, pela ponta do Itaipu, para chegar na corrente sul. Olha só a ideia da pessoa em 1910. Então, eu tenho que mandar por lá. A tubulação vai ter que sair daqui, com todo esse esgoto, nós vamos bombear para lá. E aí ele pensou, bom, se eu vou mandar um tubo, esse tubo tem que estar numa altura, eu vou construir uma ponte. Em 1910, ele planejou uma ponte pêncil. E importou a ponte pêncil aos pedaços da Alemanha, véspera da Primeira Guerra Mundial. A Alemanha, numa baita de uma pré-crise, fabricou o que seria a ponte pêncil que está aí hoje. E em 4 anos ele inaugurou. Se a gente precisar de uma ponte pêncil pequenininha para juntar hoje um lado ou outro do canal, vai levar 10 anos de licitação. Quando tiver a licitação, a obra não vai acabar, vai ter que passar para outra empresa que uma faliu. Impugnar. E depois de 10 anos vai chegar à conclusão de que aquele valor foi superfaturado. Você esqueceu do projeto executivo. Sim. Mais 10 para o projeto Mais executivo. 10 para o projeto executivo. Gente, me perdoe a ironia. Nós no Brasil, nós temos esse costume de a gente brincar com coisas sérias, mas na realidade não é brincadeira não. Nós realmente temos que virar a página, nós realmente temos que ter um novo modelo de governança, com toda essa nossa, eu peço perdão mais uma vez, dessa alegria, que na realidade reflete a nossa preocupação com relação ao que tem que ser feito. Caso contrário, nós vamos estar reeditando as piadas. Infelizmente. Isso a gente não quer. E acrescentando as novas piadas, né? Eu estou chegando aqui e disseram que o time dos Yanomamis perdeu do time dos Incas. Pô, brincadeira. Mas é verdade. Infelizmente, o Hélio Alite, muito obrigado pela sua presença. Eduardo Dardak Deta, muito obrigado pela presença. Voltarão mais vezes aqui, com certeza. Eu quero mais uma vez parabenizar vocês pela coragem de se lançarem a pré-candidatura à prefeitura da nossa cidade. Parabéns mais uma vez. Eu que agradeço o convite, só quero fazer uma correção aqui. O Deta, ele falou um monte de balada, ele não falou a minha, que é o famoso torto. Torto do Julinho Bittencourt, do Michel e do maior guitarrista, tirando o Eric Clapton, o segundo, Fernando Muti Rebelo, Nando Rebelo, ok? Um monstro. Registre aí, um monstro que hoje está fazendo aniversário. Parabéns ao Fernando Rebelo. Tá certo? Telespectador, mais uma vez obrigado, senhores. Telespectador, o TV com Debate volta amanhã. Muito obrigado pela audiência.